Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Então, o objetivo do nosso encontro hoje é justamente para criar um reforço, né, uma atividade, uma aula de reforço por conta, né, das três primeiras aulas, né? Eu estou aguardando liberar o cronograma, né, da prorrogação, porque a nossa turma foi prorrogada até quarta-feira. E aí, quarta-feira, como vai ser o último dia, vai ser aplicada uma atividade avaliativa, tá? Vocês vão passar por uma avaliação feita da mesma forma que foi feita a primeira atividade, né? Através do Google Forms. Vocês terão aí o prazo de 24 horas para realizar a atividade, né? E ela é online, toda é online, tá? E assim que vocês concluírem ela e enviarem, tá? Não esqueça de colocar o nome completo também de vocês. Assim que enviarem, a gente vai aí vocês vão receber no e-mail cadastrado já o gabarito, né, e a resposta, e desculpa, e a e a nota de vocês, tá bom? Então, para quem não conseguiu vir, né, assistir no horário marcado, tá? Não se preocupe, pois vocês vão poder acessar, tá bom? O pessoal vai conseguir acessar a hora que vocês quiserem, vai ficar salvo aqui na plataforma do Proesc, tá? Essa videoaula, tá bom? E como é uma aula de reforço, então eu não vou me prolongar muito, tá? É só para reforçar o que já tem nas videoaulas, tá? Que já estão disponíveis no portal do YouTube, tá bom? E agora, nesse primeiro momento, a gente vai falar, claro, sobre os três primeiros vídeos, né? Que nós já temos lá disponíveis. Tá? Acho que até já tem quase todos disponíveis lá no YouTube, tá bom? No canal, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a introdução ao direito do trabalho, certo? A introdução ao direito do trabalho, a gente precisa ter uma noção, né, do que é o direito do trabalho, né, de uma forma introdutória, principalmente pelo fato de que é uma matéria muito teórica, né, muito trabalhoso, né, só que eu também não vou exigir de vocês um grau de conhecimento muito profundo, até porque não é esse o objetivo do curso de vocês, tá? Entretanto, né, a nossa atividade aqui, o nosso trabalho é justamente reforçar, trazer conhecimento, né, lembrar, entendeu? Pessoas, pelas questões de garantia do direito, né, de uma forma geral, como eu falei, não tem como a gente ser muito específico, pelo fato de que o tempo permitido não é, o tempo proporcionado não é o bastante para estudarmos de forma bem aprofundada, até porque questões muito mais específicas, muito mais afundas, né, elas talvez não seja do interesse de todos, certo? E claro, o que a gente está aqui para dizer é basicamente quais são os direitos de vocês, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, que o direito do trabalho é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis a relações individuais e coletivas de trabalho, com o objetivo de melhorar as condições de emprego. Portanto, a gente já viu aqui o que é, né? Qual é a composição do direito do trabalho, que são os princípios e regras jurídicas aplicáveis, né? Que ela abrange justamente as relações individuais ou coletivas, né? Esse é o objeto que ela abrange, né? As relações individuais e coletivas do trabalho, tá? E o principal objetivo dela, que é melhorar as condições de emprego. Portanto, o que a gente vai descrever daqui para frente são as condições que a legislação entende como mínimas necessárias. Isso significa que existem outras regras, né, como a gente vai ver posteriormente, que podem trazer melhores condições de trabalho, né, e trazer a obrigatoriedade, né, aos empregadores por conta de uma norma específica. E aqui, nesse primeiro momento, nós vamos ver quem são os sujeitos da relação de trabalho, tá? Que é o empregador, né, que é aquela que tem a parte mais suficientemente econômica, né, que tem as melhores condições, e o empregado, né, que é o funcionário em si, tá? E aí, como eu falei, né, o relacionamento ele pode ser individual ou coletivo, certo? A gente vai ver aqui essa situação daqui a pouco. O fundamento do direito do trabalho é a proteção do trabalhador, a parte economicamente mais fraca da relação.
Como eu falei aqui anteriormente, o empregador é aquela pessoa que tem a melhor condição financeira, que tem a melhor saúde, ou seja, ele tem uma estrutura melhor do que o empregado. Portanto, as normas de trabalho, elas vêm justamente, né, proteger o trabalhador, não o empregador. É claro que na CLT ela vem trazendo, e outras normas, outras leis também específicas, ela vem dando ferramentas para que o empregador tenha sucesso no seu empreendimento, assim como também vem dando garantias para que o funcionário, né, o empregador, o trabalhador, desculpa, venha tendo garantias e sucesso no exercício das suas atividades laborativas. E aqui a gente traz no primeiro momento, né, de que necessariamente o nosso ordenamento jurídico no Brasil, ele tem uma hierarquia das normas. Tá? Essa hierarquia das normas se traz pela pirâmide de Kelsen, que é a teoria adotada, a teoria do direito que é aplicado no ordenamento jurídico no Brasil, tá? De que existe uma norma mais importante até a que seja, né, de forma bem mais de forma bem mais sincera e clara, né, da bem menos importante. Não significa que ela não tem tanta importância, tá? Mas existe uma hierarquia. Significa que é o seguinte, que sempre a norma infraconstitucional, ou seja, aquela norma inferior, ela tem sempre que obedecer à norma superior. Eu não posso criar uma resolução que contraria a Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis ordinárias, né? Eu não posso criar uma lei complementar que contraria a Constituição Federal. Elas têm sempre que obedecer os preceitos que vem dizendo nas normas, né, hierarquicamente superiores. Tá? E aqui a gente consegue ver, né, quem são elas. Né? As normas fundamentais, que são aquelas ditas como cláusulas pétreas, né, que são as normas que dão garantias, que não são, como é que eu posso dizer? Elas são irrenunciáveis. Tá? A pessoa ela não pode abrir mão, né, dessas normas, tá bom? E aí com isso vem a Constituição Federal, porque as normas fundamentais estão dentro da Constituição Federal, vem os demais termos, né, os tratados internacionais de direitos humanos, emendas constitucionais, leis complementares e assim sucessivamente, tá bom? E, claro, obviamente, né, nós temos aqui a nossa, né, já que vamos falar sobre o direito do trabalho, nós vamos falar sobre a consolidação da lei do trabalho, tá? Que foi, né, um fato histórico, claro, né, um decreto 5452 de 1º de maio de 1943, né, anteriormente até a nossa Constituição Federal. Foi um fato histórico em que existiam muitas leis trabalhistas, mas eram leis vagas, né? Era uma lei, outra lei, e o que eles fizeram? Eles pegaram justamente todas essas leis e consolidaram em todas em uma lei só, que no caso foi o Decreto-Lei 5452. Trouxeram e reuniram e se tornou, né, a CLT, né, as leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas, tá bom? E aqui, né, nós vamos tratando também aqui, ó, demonstrando a Lei 13.467 de 2017, né, que é claro que como a CLT é de 1943, no decorrer de todos esses anos, ela sofreu, né, alterações, algumas mudanças, mas a que foi considerada a mais importante até então foi a reforma trabalhista de 2017, né, onde foram inseridos diversas normas, né, foram incluídos artigos, foram incluídos artigos, foram revogados artigos e foram alterados artigos. Então, se eu não me engano, foram feitas um quantitativo, a gente vai já ver aqui o quantitativo de quantas normas foram alteradas. A característica do direito do trabalho, tá? O direito do trabalho é um direito que consiste na formação e evolução, ou seja, ele vai sempre, né, as normas trabalhistas vão sempre acompanhar o cotidiano, né, do trabalhador, a evolução do trabalho, né. Vou já dar um exemplo disso aqui, por exemplo, é um direito específico, por quê? Porque atende somente quem tem as condições de empregado e de empregador, tá? É intervencionista, ou seja, ela tem um dever de intermediar, né, a relação de trabalho entre o trabalhador e o empregador, tá bom? Tem cunho nitidamente universal, ou seja, é aplicado
a todos aqueles contratos que são com base na CLT, tá? Todos os contratos privados, né, de relação de emprego têm necessariamente que obedecer às normas da CLT. Seus principais institutos são de ordem coletiva e socializante. Como assim? O objetivo delas, né, é justamente manter a ordem coletiva, manter que haja uma ordem social, uma ordem econômica, ou seja, de que não haja condições de trabalho análogas a escravos, ou seja, uma carga, não pode ter uma carga, diz que não pode ter uma carga exaustiva de trabalho. Então, tudo isso ele vem trazendo essas contribuições, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de intervenção, que não tenha nenhuma sobrecarga desnecessária ou um desequilíbrio na relação de trabalho, ou seja, trabalhar muito, ganhar pouco, ou trabalhar, né, ou trabalhar muito e não receber nada, isso tudo a CLT vem regulamentando. As funções do direito do trabalho, ela tem três funções, né? A função social, que estabelece qual o ramo jurídico, né? Que vem dizendo qual é o ramo jurídico e o meio de realização dos valores sociais, pois visa a preservação da dignidade da pessoa humana do trabalhador, considerada como valor absoluto e universal, né? Então aqui a gente vem dizendo sobre a função social, né? Que é essa valoração social, né? A preservar a dignidade humana do trabalhador, ou seja, dar garantias que ele não vai ter um trabalho exaustivo, né, de forma que vai acabar com a sua vida, vai prejudicar a sua saúde, a sua higiene. A forma econômica, né, que é a concessão de vantagem econômica ao trabalhador, é necessário para ter meios de subsistência para si, para a sua família, mantendo o equilíbrio econômico na sociedade. O que diz pela função econômica? Se diz pela questão da monetização, da onerosidade, de que estabelece vantagens econômicas ao trabalhador, né, e que isso dê condições para que ele possa se manter, possa manter o sustento da sua família. E a questão tutelar, né, como eu falei mais cedo, né, que é simplesmente o fato de que ela protege o trabalhador dos abusos do poder econômico e contra a exploração, ou seja, ela protege, ela tem o objetivo principal, a função principal de proteger o trabalhador e seus interesses. E aí a gente vai falar agora sobre princípios, né, que existem três princípios segundo o Plá Rodrigues, né? Existem três tipos de princípios, desculpa. Tem a questão que é a função inspiradora, ou seja, ela inspira o legislador, né? Ela traz aquela sensação de que o legislador necessariamente aquele norte para que aquele fundamento para que o legislador aplique, desculpa, que ele crie as normas, tá bom? A normativa que justamente é uma fonte supletiva, caso na ausência de lei, ou seja, o Estado ele tem uma característica chamada completude, ou seja, significa que ele sempre tem que dar uma resposta. Na ausência de uma lei, a ausência de uma norma específica, vai ser sempre atribuída a função da normativa, né, que ele tem que ser uma fonte supletiva. Quando não existe uma lei específica dizendo que, do quando se trata aquela situação, vai sempre se basear num princípio, né? Um princípio que são norteadores do nosso direito. E aí ele intervém. E a questão interpretativa, né? Interpretativa, que é que vai estabelecer quais são os critérios que devem ser adotados, que devem ser aplicados, no caso, né? Os princípios vão dar um norte de como vai funcionar a aplicação da norma, da legislação como um todo. Tá? E aí eu trouxe aqui alguns princípios, né? O princípio da proteção, que é o principal, justamente porque ele se subdivide, né? Ele subdivide em três critérios. O primeiro que é do indúbio pro operário, que é uma regra, né, de que a interpretação das normas jurídicas, segundo o qual, diante de vários sentidos possíveis, uma determinada norma, o juiz ou o intérprete deve opinar por aquela que qual seja mais favorável ao trabalhador. Ou seja, se existem duas normas conflitantes que envolvem os interesses do trabalhador, deve ser aplicada nessa situação aquela norma que for mais benéfica ao trabalhador, entendeu? Que tem uma interpretação melhor ao trabalhador. A questão toda também aqui da norma mais favorável, determina que havendo mais de uma norma vindo aplicável no caso concreto, deve optar
por aquela que seja mais favorável ao trabalhador, ainda que não seja o que se encaixa nos critérios clássicos da hierarquia das normas. O que significa? Significa que se a CLT vem dizendo que o salário mínimo, ou que o valor da remuneração, né, tem que se equiparar ao valor do salário mínimo arbitrado pelo governo federal, se aparecer uma norma, uma portaria, uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, informando que o salário mínimo deve ser aplicado a determinada classe de trabalhadores, seja um valor equivalente a 2 vezes o salário mínimo, então significa que essa norma é mais favorável, porque dá uma condição menor. Ela vai contrariar o que vem dizendo na CLT, mas vai se sobrepor pelo fato de ser uma norma mais favorável. E a questão da condição mais benéfica, né, que diz respeito à aplicação da norma trabalhista, nunca pode significar a diminuição das condições favoráveis em que se encontra o trabalhador, exceto em situações excepcionais. Isso aqui é o seguinte, diz respeito até pelo que a gente está passando, né, da pandemia como um todo, justo pelo fato de que tiveram pessoas que tiveram um salário reduzido, né, carga horária reduzida, e é claro, o salário foi reduzido, né, o contrato foi suspenso e, obviamente, a remuneração também foi reduzida. E aí, nesse sentido, diminuiu as condições favoráveis ao trabalhador. Entretanto, mas isso é uma situação excepcional, que foi determinada, que foi aprovada por lei específica, tá? Mas, assim, a lei, ela nunca pode vir trabalhando no sentido de retirar direitos, sim de melhorar as condições, exceto, né, as condições especiais, excepcionais, desculpa. Tem o princípio da renunciabilidade, né, que diz respeito de que não tem certos direitos que o trabalhador não pode abrir mão. O exemplo mais comum que eu sempre dou é o fato de que tem muita gente que trabalha nas mesmas condições de trabalho, né, mesmo preenchendo todos os requisitos da lei, ele não quer que sua carteira de trabalho seja assinada. E isso é um direito que é irrenunciável, tá? Assinar a assinatura e baixa na carteira de trabalho é um direito irrenunciável do trabalhador, é uma obrigação da empresa, mesmo que o funcionário se negue que a sua carteira seja assinada, ela deve ser assinada, tá bom? A continuação da relação de emprego, o que é? Que diz respeito que, em via de regra, as, as todos os contratos de trabalho, ele tem um tempo indeterminado de duração, certo? A não ser que venha transcrevendo de forma específica, dizendo qual é o prazo, tá? Mas em vez de regra, se não vier dizendo, significa que o contrato de trabalho, ele é por prazo indeterminado. E, né, a questão da boa-fé, significa que quando se firma um contrato de trabalho, o Estado ou as autoridades públicas competentes, elas não participam, né, do momento de assinatura do contrato de trabalho, né? Isso significa que eles entendem, né? Eles dão a garantia de boa-fé às partes. Significa também que esse ato é praticado por boa-fé, tá bom? De que todos os atos praticados, os contratos, os acordos, enfim, todos partem do princípio da boa-fé. Aí tem aqui o princípio da primazia da realidade, tá? Que vem dizendo justamente esse fato de que o juiz deve priorizar a verdade real, ou seja, a verdade de fato que realmente aconteceu, né? E confrontado com a verdade formal, e aí vai ponderar o que for mais conveniente, ou desculpa, o que for mais favorável ao trabalhador, tá? Ainda falando sobre o princípio da primazia da realidade, na forma bem prática de como isso acontece, é que assim, quando, por exemplo, você demanda judicialmente em face da empresa, o juiz costuma, nos processos em que há necessidade de prova pericial, né, a prova pericial em si é usufruto desse princípio da primazia da realidade.
Como assim? Significa que, por exemplo, se eu entro com uma ação judicial contra o meu ex-empregador, falando que eu adquiri, durante o exercício da minha atividade, uma doença ocupacional, né, algo enfim, que me deixou fez adquirir uma bursite, uma tendinite, enfim, é uma doença em si, eu preciso atestar para entrar judicialmente, e pedir uma indenização por esse fato, eu preciso demonstrar que eu tenho a doença, né, e qual era a atividade, e que eu realmente preciso de serviço. E aí, quando eu entro com essa ação, o juiz necessariamente ele vai designar uma perícia, né? Por quê? Porque precisa de um profissional com competência técnica, né, hábil para certificar de que realmente há uma relação de causa e efeito entre a minha prestação de serviço, né, que é o meu trabalho que eu exercia, com o que eu fui contratado, tá? Então, por exemplo, se eu fui contratado para descarregar materiais, né, e aí a forma em que era conduzido a descarga desses materiais foi um ato lesivo que prejudicou a minha bursite, eu tenho problema nos ombros, então, e aí o perito vai identificar tudo isso, e aí através de um laudo ele vai dar esse parecer. Isso é o usufruto do princípio da primazia da realidade. E, obviamente, o princípio da proporcionalidade, talvez um do que a gente vai mais falar, obviamente, e também do que é mais utilizado no dia a dia do trabalhador, que diz que deve haver um equilíbrio nos atos praticados, tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador, tá? Significa que deve ser os atos, né, os atos ou as atitudes ou as ações praticadas, elas devem sempre adotar uma proporcionalidade, né? Deve ter uma consequência à altura, tá bom? E aqui a gente já pula para falar sobre as fontes do direito do trabalho, que podem ser fontes materiais ou formais, né? Materiais é aquilo que já existe, né? Como um todo, existem fontes que de respeito, né? As fontes, antes de a gente falar qualquer coisa, a gente precisa entender que as fontes são ah, que as fontes do direito do trabalho elas são fundamento para a criação de normas de direito do trabalho, tá? Então existem as fontes materiais e as formais. As fontes materiais é aquilo que já existe, né? Como eu falei com vocês que existe uma norma pré-fixada, né? Existe uma hierarquia, então ela tem que sempre obedecer a norma que foi hierarquicamente superior a ela para poder ser criada. Isso, né? Ela utiliza para criar uma norma, uma portaria, um instrumento normativo, enfim, ele tem sempre que obedecer aquilo que já existia, né? Desculpa, essa é a formal. A material, né, justamente se dá pelo fato de que são momentos ligados a fatos sociais, tá? Momentos são questões de que vem acontecendo, por exemplo, com o efeito da pandemia, né? Muitas empresas tiveram que mandar seus funcionários para casa, né? E diante de toda essa situação, né, de que muitas portas foram fechadas, medidas foram tomadas, o governo federal ele utilizou, né, da sua prerrogativa de ser, né, do seu poder de do seu exercício de legislar, ele manifestou a medida provisória, né, afirmando que é possível todos terem contratos suspensos, etc. e tal. Isso foi derivado de um fato social, né? Ele utilizando, obviamente, as fontes sociais, o momento que foi necessário, né, criar essa medida provisória, e as fontes formais, ou seja, tinha que obedecer os preceitos que a lei vem dizendo, a Constituição Federal, a CLT, as convenções internacionais, etc. Mas também ela deu origem por um fato social, se atendeu àquela necessidade específica. E aqui vem dizendo sobre as questões da aplicação das normas trabalhistas. E aí deve ser sempre obedecido, né, a questão hierárquica, que a norma superior sempre, em via de regra, vai sempre prevalecer sobre a norma inferior. A norma específica, né, a norma que ela vai ser sempre prevalecer a norma geral. E a questão cronológica, que se diz sobre o tempo, né? A norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Por exemplo, a norma imposta pela reforma trabalhista
vai sempre se sobrepor ao que era vigente antes da reforma trabalhista. E aqui, né, eu trouxe a informação quanto à aplicação do direito, né, no decorrer do tempo. Né? Botei, por exemplo, aqui a vigência temporária determinada. Ocorre na hipótese fixada de tempo de duração. O que isso aqui é a questão da vigência temporária? Significa que, por exemplo, como eu falei, a medida provisória ela tem um prazo, né? Ela tem um prazo de vigência, né? Ela tem que enquanto não for julgar, não for decidido sobre aquela medida provisória, ela enquanto não houver um julgamento, uma decisão, uma análise, né, uma votação quanto à medida provisória, vai ser aplicado ela durante um período, um determinado lapso temporal, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui de vigência temporária determinada. Digamos assim, existe a prefeitura, né, da cidade baixa uma portaria dizendo que quem entrar durante o período de 20 de março, 20 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020, quem procurar a prefeitura para negociar seus débitos, né, vai ter juros zerados. Ou seja, significa que existe um prazo, tem uma questão determinada, um temporário, tá? A questão da vigência futura não, significa que ela não tem prazo determinado, né? Com duração até que sejam modificadas ou revogadas, né, por outra lei ou norma. Significa assim, entrou em vigor, né, um exemplo bem prático, entrou em vigor a reforma trabalhista, tá? Aí a reforma trabalhista alterou diversas leis. Essas leis, ela tem um prazo temporário? Não, elas vão ficar em vigor até que venha outra norma no futuro e revogue o que foi implantado pela reforma trabalhista. E também tem o vacatio legis, tá? O vacatio legis diz que é o seguinte, quando a legislação ela não diz quando começa a vigorar a lei, entende-se que é após 45 dias da sua publicação oficial, certo? Como assim? Por exemplo, a reforma trabalhista ela foi publicada, se não me engano, em junho, né, mas só passou a vigorar a partir de novembro de 2017. Tá? Significa que passou mais de 45 dias. Mas por quê? Porque na lei vem dizendo lá, olha, o período de vacácio legis dela, né, ela só vai passar a vigorar a partir do dia tal, né, a partir de novembro de 2017. Aí significa que a gente já sabe a partir de quando. Ou quando é uma lei que ela fala, não, a vigência dela é a partir de hoje, ela vem dizendo. Mas quando não vem dizendo, aí a gente já presume que são 45 dias, certo? E aqui a gente termina o assunto da primeira aula. Agora nós vamos sobre o assunto da segunda aula. E a gente fala sobre as relações de emprego. A gente considere a foto aqui. Tá? A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho que se baseia no nexo entre o empregador, e do empregado. Tá? Ou seja, é a relação, é o elo de ligação entre o empregador e o empregado. Tá? E aí existem os elementos dessa relação de emprego, que eu costumo dizer são os requisitos do que é o empregado como um todo. Né? Os elementos deles, né, claro, a pessoalidade, a eventualidade, subordinação, etc. E a onerosidade, existe, mas assim, todos esses elementos estejam presentes para configurar a existência da relação de emprego. Tá? Esses elementos aqui significam que são os requisitos para que realmente seja confirmado que você tem uma relação de emprego. Mas assim, em mais específico, de quem é o empregado. Como é que eu sei que eu sou empregado de uma empresa? A primeira coisa, a gente precisa observar são esses 5 requisitos. Como assim? Primeiro que eu preciso ser pessoa física, tá? Eu preciso ter pessoalidade, ou seja, sou eu mesmo quem faço esse serviço. Sou eu mesmo que fui contratado para eu mesmo, né, realizar o serviço. E aqui tem a questão da não eventualidade, ou seja, a continuidade. Ou seja, significa que a minha prestação de serviço ela tem que ser contínua, tem que ser constante, tá bom? Tem que haver uma constância sobre o mesmo e, e ela não é intermitente pelo fato de assim, eu vou uma vez ou outra. Não, ela existe sim, aquela constância, tá? Tem que ter a subordinação, que eu tenho uma ordem direta,
né, recebo a ordem dele, se eu recebo a ordem do meu empregador, do meu superior hierárquico, e a questão da onerosidade, ou seja, esse meu trabalho precisa ser remunerado. E aí vem dizendo quem é o empregador. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? E que o empregador é aquele que assume o risco do negócio. Se o negócio der certo, ponto para ele, né? Se ele conseguir ter lucro, ponto para ele. Mas também, se o negócio não der certo, né, e ele tiver prejuízo, mesmo assim, ponto para ele. É responsabilidade dele, não é do empregado, tá bom? É que eu venho dizendo logo em seguida essa daí, ó, a questão da responsabilidade financeira, tá bom? E aqui o quarto ponto, né, que tem o poder de direção, ou seja, dirige a prestação pessoal do serviço. É ele quem vai comandar como quer que o serviço seja prestado, não é o empregado, é o empregador. A identificação profissional. E aí aqui eu venho trazendo sobre a questão da CTPS, que é um documento, né, de identificação do funcionário, que tem prazo para ser assinado, para ser devolvido, né, e eu botei até aqui que isso é importante, o que é vedado o empregador efetuar anotações desabonatórias à conduta do empregado. Isso significa que, assim, se um funcionário for demitido por justa causa, isso não pode ser anotado na carteira de trabalho dele, tá? Porque é a anotação de uma conduta desabonatória à conduta do empregado. E aí, eu trago aqui para vocês, né, como vocês viram na videoaula, que é um aplicativo da CTPS Digital, onde o mesmo vem substituindo a carteira de trabalho como a física, né, por uma digital, que tem também o mesmo perfil, né. Não é que substitui, mas ambas são equiparadas, tá? Significa que ambas têm o mesmo poder, tá bom? E aí, obviamente, aí você pode baixar esse aplicativo, ter no seu celular para você ter acesso a essas informações. E aí, livro ou ficha do registro de empregado, esse é um documento que é do empregador, tá? E que todos eles têm que ter registro de todas as informações sobre o funcionário, então o funcionário é obrigado a apresentar esses documentos, entretanto, né, essa ficha, ela não é obrigatória o empregado ter, tá? Se o empregador quiser fornecer, ok, mas se ele não quiser também, você não pode exigir que ele lhe ofereça. Identificação profissional, que ainda falando sobre identificação, é o contrato individual de trabalho, né, que é também um acordo, né, individual de trabalho. Isso significa que, né, o que vocês acertarem fica, 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 é, fica, é, é o que passa a valer a partir de então, que presume a boa-fé de ambos. E aí eles têm a segunda característica, né? Tem a questão da bilateralidade, ou seja, ambos se manifestam sobre isso. Tem que ser oneroso, ou seja, tem que ter remuneração sobre isso. É comutativo, consensual, é adesão, é pessoal e é execução continuada. Ou seja, significa que eles preenchem todos aqueles requisitos do artigo 3º que a gente falou ainda agora, né, da lei, tá? De que ambos têm ciência, têm boa fé, é pessoalidade, ou seja, a pessoa mesmo presta serviço, tem uma questão da continuidade, né, do serviço exige também a questão da, da subordinação ao seu empregador, tá? Os contratos de trabalho podem ser, né, por prazo determinado ou prazo indeterminado. E aí bota aqui que a CLT fixa o prazo máximo de 2 anos para contrato por prazo determinado em 95 e 45 dias, né, renováveis por mais 45, ou seja, um total máximo de 90 dias para os contratos de experiência, tá bom? Contrato por prazo determinado, a CLT define o contrato por prazo determinado como contrato cuja vigência dependa de termo prefixado ou de execução de serviços específicos ainda da relação de certo acontecimento suscetível à previsão aproximada, tá? Então ele deve atender sempre uma necessidade específica, tá? Um prazo, tem que ter um prazo específico de manifestado. A questão do prazo determinado tem dizendo aqui, ó, pronto, que eu acabei de falar, que o serviço ele só é válido nessas hipóteses aqui, tá? Servindo cuja natureza é transitória, justifique a breve determinação do prazo. Significa que assim, é depender uma necessidade transitória. Como assim? A empresa que contratou aquela pessoa só para aferir a temperatura e passar álcool em gel no pessoal que vai entrando no estabelecimento. Isso daria uma contratação
em caráter transitório, né? A não ser até quando. E a questão da atividade empresarial de caráter transitório. Por exemplo, venda, isso é muito comum, shopping. Contrata o pessoal para trabalhar na época de final de ano. Caráter transitório, é final de ano, vai atender aquela específica durante aquele período no final de ano. E o contrato de experiência, né, como eu falei, ele é de 45 dias, renováveis por mais 45 dias, ou seja, o total de 90 dias no máximo. A partir de 90 dias é considerado como contrato por prazo indeterminado, mesmo que não haja documentação específica afirmando isso, por conta do princípio da continuidade, tá? Ah, um contrato de trabalho pode ser por prazo indeterminado, é uma forma comum, né, que é a forma comum que a gente viu ainda agora, que é o que eu já falei, tá? E a transferência do empregado. O empregado pode ser transferido? Sim, né? Isso, mas deve haver conhecimento do funcionário, tá? Deve haver notificação, e aí vem dizendo até aqui mais na frente, eu venho trazendo a informação de que pode mudar o domicílio do funcionário, né? Desde que haja uma cláusula contratual. E aí existe a hipótese de que, por exemplo, se a empresa fechou a sua sede naquele determinado lugar e precisa que o funcionário seja transferido para outra comarca, ela pode acontecer isso, mesmo que não tenha cláusula dizendo isso, pode, tá? É lista, tá aqui a lista, transferência de empregado, no caso de instituição de estabelecimento em que trabalha, mesmo que essa esteja determinada contra a vontade do empregado, tá? Mesmo que o funcionário não queira, ele pode ser transferido para outra comarca. E a gente vai falar sobre substituição de contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho mais na frente. Mas eu vou trazendo aqui para vocês só para antecipar que a suspensão do contrato de trabalho, quando o empregado fica afastado, não recebendo salário e nem que seja, ou sem que seja contado o período de afastamento pelo CP de serviço. E a interrupção é o contrato, o funcionário ele é afastado dessas atividades, mas o período que ele estiver afastado conta como tempo de serviço, tá? E vamos para a próxima e última aula aqui de hoje. Desculpa. E aí, para a gente finalizar, vamos falar sobre a jornada de trabalho, né? Jornada de trabalho é o período em que o funcionário fica à disposição do seu empregador, tá? Existe a súmula 429 que já reconhece, né, e vem trazendo sobre aquela situação do deslocamento, tá, do funcionário até do início da empresa até o local da prestação de serviço. Então, isso é geralmente para locais que são mais afastados. Se você precisa ir para o seu local de serviço para um local, dentro das dependências da empresa, fica um local inacessível, aí, a partir do momento que você se desloca, né, no local inacessível, até chegar ao seu posto de trabalho, isso é considerado como hora de trabalho, tá? Aí vem dizendo a questão da reforma trabalhista, que ela tirou, né, aquele desprendido, que já vem falando sobre a hora a hora itinerary, né, que é o deslocamento da casa até o local de trabalho, do local de trabalho até a sua casa. Tá? A reforma trabalhista ela retirou a hora itinerary. E aí vem dizendo aqui que existem, né, 4 tipos tipos de jornada de trabalho, que é a jornada diurna, né, que aqui começa de 5 da manhã e vai até 10 da noite, tá? E isso são nos locais urbanos. Nas zonas rurais é diferente, tá? A noturna, ela começa também, aqui na área urbana, ela começa de 10 da noite até 4h59 do dia seguinte, tá bom? Então significa que se a minha jornada de trabalho ela entra nesse período aqui, significa que eu estou na hora noturna, tá bom? E aí tem aqui a mista, né, que quando começa no horário diurno e termina no noturno, ou começa no noturno e termina no diurno, mas só que nessa hipótese aqui eu vou botar, né, um asteriscozinho nesse aqui, que a gente vai ver depois, sobre a questão da prorrogação da hora de trabalho noturno, e a escala de revezamento, que tem dia que você trabalha de dia e tem dia que você trabalha à noite. A Constituição Federal, em via de regra, bota aqui a carga horária diária tem que ser de 8 horas e o limite máximo de 44 horas semanais, tá bom? Essa é a questão de via de regra, mas existe a exceção que, por exemplo, foi inserida após a reforma trabalhista, a escala 12 por 36, onde o funcionário trabalha 2 horas e descansa 36 horas, tá bom?
Isso é que foi inserido, né, após a reforma trabalhista. Mas isso já era previsto antes na súmula 444, tá, em que era previsto esse tipo de jornada de trabalho, desde que previsto na convenção coletiva de trabalho. Controle da jornada de trabalho. Isso aqui é uma questão que é a partir de 10 funcionários, né, é uma questão obrigatória do empregador, ele tem que controlar a sua jornada de trabalho, mas vai ser necessária documentação a partir de 10 funcionários, tá, para anotar a anotação, viu, da entrada, saída, repouso, isso tudo é obrigatório a partir de 10 funcionários. E aí eu botei aqui, né, regimes excepcionais de jornada de trabalho, que é a questão do sobreaviso e a prontidão. Eu vou falando aqui. A sobreaviso, né, o regime de trabalho cuja distância do empregado é submetido ao controle patronal do instrumento telemático. Como assim? Sobreaviso, você permanece na sua casa e aguarda, né, a qualquer momento ser chamado quando necessário. Tem uma escala máxima de 24 horas e durante o período que você tiver sobreaviso, você fica um terço da hora, você recebe um terço da hora normal, do valor da hora normal de trabalho. Significa assim, que se você trabalha no regime de plantão, né, nos dias não úteis, né, da sua prestação de serviço, significa que você está de sobreaviso. Você fica em casa, você fica no seu lazer, e mais fica de plantão. Se acontecer qualquer tipo de necessidade e você for chamado, né, você tem que ir atender a necessidade do seu empregador. Mas entenda que o sobreaviso é aquele período em que você não está à disposição do seu empregador. Quando você vai para o empregador, né, você é chamado, você é convocado e vai prestar o serviço durante esse período que houver necessidade, você irá receber pela hora normal de trabalho. Tá? E a prontidão, né, que diferente do sobreaviso, né, a prontidão, o funcionário ele fica no local de trabalho, nas dependências da empresa, ele pode ficar no máximo 12 horas e recebe por esse período, 2/3 do valor da hora normal. Ele fica à disposição no local de trabalho, mas não está executando atividade. Se houver necessidade, ele vai e recebe, certo? Como hora normal de trabalho. Tá? E vamos lá. E aí, questão do teletrabalho. Do teletrabalho é importante porque ele hoje é aplicado de uma forma quase genérica para todos. Todo mundo está de home office, quase todo mundo, na verdade. Então, o home office ele é chamado de teletrabalho, tá? E aí, né, o teletrabalho é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências da empresa, com utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por natureza, não se constitui como trabalho externo. Ou seja, quando eu presto serviço da minha casa, né, de um local diferente do trabalho, né, pode ser um escritório que eu tenho, ou qualquer coisa do tipo, mas eu fico à disposição do meu empregador. E aí tem a jornada interjornada, que é um período mínimo de descanso entre duas jornadas de trabalho, né? Ou seja, entre uma jornada de trabalho e outra, um dia de trabalho e outro, tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas. Um intervalo de jornada. Isso aqui é o período, né, de descanso, tá? O intervalo de descanso do jornada de trabalho, que geralmente é para alimentação, descanso, tá? E aí eu venho dizendo aqui, ó, a questão se o seu jornada de trabalho excede 6 horas diárias de trabalho, significa que eu tenho que ter pelo menos no mínimo 1 hora de trabalho. E aí eu posso ter 2 horas de trabalho, entretanto eu tenho que ser até por mediante acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, tá? Quando não excede 6 horas de trabalho e for superior a 4 horas de trabalho diárias, eu tenho que ter pelo menos 15 minutos de trabalho. E quando não supera 4 horas diárias de trabalho, eu não tenho nenhum intervalo. Tá? Os intervalos de descanso não serão computados como horário de trabalho. Tá? O período que você fica ali de intervalo, ele não é computado como horas de trabalho, exceto se você estiver trabalhando, não, desculpa, mesmo se você estiver trabalhando, não é contado como hora de trabalho. Por quê? Porque ele entra já na questão da hora intra-jornada. Pronto, aqui, ó, a hora intra-jornada, né, a não concessão do intervalo parcial, né, no empregador mínimo. Tá? Ou seja, aquele período de intervalo em que você devia estar descansando, almoçando, enfim, e você ainda está trabalhando, ou faz essa atividade, né, de almoçar, enfim, dentro do local de trabalho ali, que deveria ser o seu descanso, você fica à disposição do seu empregador. E aí significa que é hora, é uma hora, é um tipo de hora extraordinária, só que ela é denominada como hora intra-jornada, que é uma hora que ocorre dentro do horário de trabalho. E aí você recebe, por isso, o valor da hora normal mais 50%.
E a hora extraordinária é aquela hora que ultrapassa a hora normal de trabalho, tá? E aí, você nesse tipo de hipótese, também você recebe a hora normal mais 50%, tá? E aí, antes de avançar aqui para o banco de horas, só para avisar que essas condições de hora intra-jornada e hora extraordinária, essas aqui são condições mínimas, tá? Significa que podem ver normas específicas, como convenções ou acordos coletivos de trabalho, que é o mais comum, trazer condições mais benéficas, dizendo que a hora de trabalho, que a hora extra tem que ser a hora de trabalho mais 100%, ou 150%, ou 200%, ou 75%, mas nunca inferior a 50%, tá? O banco de horas, né, ele foi criado justamente com o escopo ele antes era atribuído através de convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Só que depois da reforma trabalhista foi dada a possibilidade, né, para ser inserido no contrato de trabalho mediante o acordo de trabalho em si, né? Mas assim, o período máximo, né, quando se tem aqui a convenção, quando ela é estipulada através da convenção coletiva de trabalho, a empresa tem aqui o período máximo de até 1 ano para compensar essas horas, tá? Se passar esse 1 ano e não conceder para você o benefício do descanso, né, dessas horas, significa que ela vai ter que pagar a hora extra, tá? E se for através de acordo individual de trabalho, que também é possível, tem que ser no máximo 6 meses, tá bom? Ela vai compensar, o objetivo é compensar as horas extraordinárias trabalhadas, mas você não é remunerado por essas horas, tá? Mas você descansa. E aí vem dizendo aqui o horário noturno, né, que é de 10 da noite, na zona urbana, de 10 da noite a 5 da manhã, né, em que você, além dessas horas que você recebe, né, essas horas noturnas que você recebe, você recebe um adicional noturno, né, de 20% sobre o valor do salário base, tá bom? E a hora, ela não conta mais como 60 minutos, ela tem uma hora reduzida, significa que a hora conta como 52 minutos e 30 segundos, tá bom? E aí eu trago aqui a questão da, algumas observações, né, que é a questão de você se transferir da noite para o dia, significa que você implica que você perde o adicional noturno, né, e aí o adicional noturno pago com habilitabilidade integra verbas para todos os efeitos, tá? Verba salarial, significa que se você recebe durante o ano todo, né, adicional noturno, no 13º você também vai receber um valor equivalente com o adicional daquele adicional noturno, assim também como nas férias e eventual aviso prévio, tá bom? E aqui, cumprida integralmente jornada de trabalho noturno, né, e prorrogada esta, devido também o adicional quantas horas prorrogadas. Significa assim, se você trabalha até, se a sua escola de trabalho, a entrada 10 da noite e trabalha até 5 da manhã, só que você não saiu às 5 da manhã, você ficou trabalhando até 8 da manhã, significa que você vai trabalhar de 5 da manhã até 8 da manhã, também ainda nas condições como se fosse hora noturna, tá? A hora reduzida e o adicional noturno. E por hoje é só, viu, pessoal? Tá? Muito obrigado aí, tá bom? Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou através do meu número aqui, que também é um WhatsApp, tá? E aí eu vou confirmar com vocês, fiquem observando aí no sistema, que eu vou combinar com vocês no nosso próximo encontro, tá? E fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.